Estamos começando mais um Café e Prosa e hoje vamos falar sobre educação pública municipal da cidade de Belo Horizonte. E para falar sobre valorização e educação, vamos conversar com Maria da Consolação. Ela é professora, sindicalista e militante da educação. Consolação, muito obrigado pela sua presença. Vou servir um cafezinho para você. E nós vamos bater um papo aqui descontraído e falar sobre o nosso tema educação. Nós tivemos, o ano passado, manifestações públicas, as chamadas manifestações de junho e de julho, onde um dos centros era a questão da educação, ou seja, uma necessidade de avanço na educação no país. Como é que você vê a situação atual? O Plano Nacional de Educação, o PNE que não sai, a questão da escola pública, a tentativa do setor privado de apropriar recursos públicos. Como é que você vê essa situação que nós hoje enfrentamos na educação em nosso país? Nós temos as manifestações, elas demonstraram que as pessoas querem uma educação pública de qualidade, uma educação pública gratuita, e demonstraram também que exigem que os profissionais da educação sejam valorizados. Então, os cartazes dizendo que professor vale mais do que o Neymar demonstram esse anseio da sociedade brasileira em valorizar os profissionais da educação. O que nós temos observado é que, infelizmente, a Conferência Nacional de Educação foi adiada. Ela deveria já ter ocorrido. O plano está no Congresso para ser votado. O plano ainda está em processo de encaminhamento dentro do Congresso. E a disputa que nós temos é de garantir 10% do PIB para a educação pública nesse país. E no processo que está de votação, eles estão querendo colocar só para a educação e tiro pública. Ou seja, é uma nova tentativa dos setores conservadores e empresariais desse país de privatizarem os recursos públicos para garantir os seus lucros. E nós defendemos os recursos públicos para a educação pública. Falando em apropriação de recursos públicos pelo setor privado, nós vivemos em Belo Horizonte uma primeira experiência nacional, que é a chamada PPP para a educação municipal. Levantando os dados, em 20 anos a Prefeitura vai transferir R$ 1 bilhão somente para o pagamento das obras para o setor privado, a Odebrecht, que fez as obras. Como é que vocês viram essa situação da PPP e como é que vocês encaram essa situação hoje dentro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte? Então, esse é o exemplo mais profundo do processo de mercantilização da educação no país. A parceria público-privada em educação, ela sai da lógica da educação como um direito e passa para a lógica da educação como mercadoria, como mais um serviço para dar lucro para os capitalistas. Então, o que nós temos observado, a Prefeitura, ela repassa o dinheiro para as empreiteiras, sobretudo a Odebrecht, construir as escolas. Elas têm uma margem de lucro durante todo o período que elas vão manter o funcionamento das escolas. Isso significa que o dinheiro que deveria ser investido para melhorar a escola pública municipal, ele está sendo direcionado para manter o enriquecimento das empreiteiras. Além disso, esse processo afeta a gestão democrática das escolas, porque os funcionários que serão contratados pelas empresas, eles estarão à parte da relação trabalhista dos funcionários e funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte, os concursados. Sobre a gestão do setor privado. E é um processo de quarteirização, não é mais nem um processo de terceirização. Você terceiriza com a Odebrecht construindo e a Odebrecht passa para uma outra empresa a contratação de pessoal. E nós temos hoje um processo de terceirização profunda dos profissionais que fazem, vamos dizer, as atividades meio dentro das escolas municipais, seja cantina, limpeza, vigilância, e mesmo o acompanhante de inclusão e o pessoal, os monitores das escolas da escola integrada, são contratados pelo Caixa Escolar, de cada escola. São mais de 10 mil hoje trabalhadores nessa condição. É um contingente enorme de pessoas que estão numa situação de fragilização, que reivindicam concurso público, que são representados pelo Sindirrede e que, com esse processo da parceria público-privada,
podem vir, né, a uma tentativa dessas empresas de desconsiderar essas pessoas que trabalham durante anos dentro das nossas escolas municipais. Absorver definitivamente para o setor privado. Essa questão ainda da PPP é algo absurdo, porque uma escola construída pela Sudecap custa em torno de 6 milhões de reais, 6, 7 milhões de reais. E serão construídas 32 escolas. Isso daria em torno de 900 milhões de reais. Você imagina 1 bilhão, é um lucro muito absurdo, não? Você não acha que é uma coisa muito fortemente de desvio de dinheiro, realmente, sobre essa questão da PPP? Não, desvio de dinheiro nesse sentido de... Primeiro que tem os superfaturamentos das obras, mas esse processo de colocar como lucro, ao invés de ser investimento, educar sempre é investir no futuro. Coloca como lucro. Então, o dinheiro que deveria ir para as escolas, para manter os projetos pedagógicos das escolas, para garantir um melhor atendimento, o acesso à permanência, o melhor atendimento de cada criança, de acordo com a sua necessidade, esse dinheiro está sendo repassado para as empresas, porque durante um período elas vão garantir uma margem em torno de 30% de lucro. Então, é essa lógica da parceria público-privada de privatização dos serviços públicos que é o grande agravante dentro de Belo Horizonte no país. Então, esse é um movimento não só no Brasil, é um movimento de mercantilização das cidades e dos serviços, que é um ataque do capital sobre os direitos sociais muito forte. Então, como o capitalismo hoje vive uma crise mundial, ele procura novos espaços para investimento para garantir lucros. Então, nós temos a parceria público-privada na educação e temos, do outro lado, a parceria, aqui também em Minas Gerais, a parceria público-privada nas prisões. Então, o que nós observamos? No acordo com a parceria público-privada nas prisões, tem que garantir 90% de população carcerária. Para dar lucro. Para dar lucro. Um preço da cadeia pública custa R$800. Um preço da PPP custa R$2.400. Então, isso mês. E nós não investimos em educação praticamente R$2.000, R$2.800 ano por estudante. Então, há uma política também de encarceramento. Então, o encarceramento ele tem a ver com lucro para o setor privado, para o lucro para o capital, ao invés de investirmos mais em educação. Então, o debate que as ruas colocaram em junho de investir em educação é um debate de investir na construção de outras possibilidades de futuro para a nossa infância e para a nossa juventude. E essa disputa política ideológica que nós estamos fazendo no país. Consolação, nós estamos num debate sobre esse projeto político-pedagógico para as escolas. Há uma falência da educação no nosso país, fundamentalmente nas escolas públicas, porque é isso que você falou, abandono, a falta de valorização dos profissionais, a falta de estrutura, né? Um conjunto de questões de precarização, de terceirização que vem ocorrendo. E a ausência de projetos político-pedagógicos. Em Belo Horizonte tivemos uma experiência nos anos 90 da chamada escola plural. Ela foi atacada, tivemos problemas, e depois o que substituiu a escola plural foi a escola do boletim, a escola do século passado. Como é que você vê essa questão aí da educação municipal de Belo Horizonte quanto à questão referente a projeto político-pedagógico? Existe um projeto político-pedagógico definido na rede ou há uma completa falta de um rumo para a educação municipal de Belo Horizonte? Na minha avaliação, nós vivemos um problema no país de ausência de um projeto político-pedagógico do ponto de vista dos governos, em todas as esferas. Em que sentido? Nós estamos adotando uma concepção de educação das avaliações sistêmicas. Então, tem programas educacionais e não um projeto educacional. Qual é o tipo de educação que nós queremos oferecer às nossas crianças e aos nossos jovens? Né? Infância, adolescência e juventude e também aos adultos. Porque passa por uma concepção de qual sociedade nós queremos construir. Ao invés disso, nós temos caminhado a passos largos para um processo de limitação das escolas às avaliações sistêmicas. Então, o que importa é qual a nota que aquela escola vai obter no IDEB. Sendo que quem elabora as provas não está lá dentro da escola, não conhece o projeto político-pedagógico da escola, não conhece a realidade dos estudantes e fica
essa visão limitada, que a educação é só para ter uma determinada nota. Então, Belo Horizonte acaba reproduzindo isso. Você cai nesse conceito de que o que importa é o índice de desenvolvimento da educação básica se mede só pela prova e não considera outras questões fundamentais, de garantir a valorização dos conhecimentos locais, de garantir a melhor infraestrutura, atender às necessidades de cada estudante, porque esse processo da avaliação sistêmica, ele entra em contradição com um processo, por exemplo, de debate de inclusão, seja inclusão social, inclusão das diversidades. É uma disputa política e ideológica do ponto de vista educacional que todos nós que trabalhamos com educação temos feito nesse país. Nós precisamos recuperar o debate que nós tivemos na década de 80 de democratização da escola pública, né, do chamado movimento de renovação pedagógica. Reconstruir esse espaço de reelaborarmos qual a concepção de educação pública que nós queremos e de formação humana que nós queremos no nosso país. E como que essa formação humana tem a ver com o país que nós queremos construir. Um novo projeto político-pedagógico. Consolação, a discussão sobre a valorização dos trabalhadores em educação é um tema central. Nós vivemos um período onde que a nossa categoria perdeu prestígio ao longo dos últimos anos, uma parcela abandona a escola, nós temos isso hoje no setor privado, no setor público. Mesmo na luta nacional pelo piso, que foi uma conquista, nós temos vários prefeitos, vários governadores que não cumprem o piso mínimo nacional. Como é que você vê essa luta pela valorização? Como é que isso está inserido na rede municipal de Belo Horizonte, a questão da valorização? A valorização pelo prefeito e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em relação aos trabalhadores de educação? Bom, primeiro, assim, registrar que nós vivemos num país onde, mesmo a legislação, nós temos que fazer greves para fazer cumprir a legislação, que é um absurdo. Então, a política de valorização dos profissionais da educação, ela é uma política que só tem avanço quando a categoria se movimenta em processo de mobilização, de greves, para demonstrar para a sociedade quais são as ausências dessas políticas públicas de valorização. A manutenção de profissionais na educação, hoje, atrair professores, né, para o magistério, atrair esse profissional para a escola, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. A OCDE publicou um documento sobre essa questão. Tem um processo de envelhecimento docente e uma ausência de pessoas que desejam ingressar na profissão, muito diante da política de desvalorização, que ela passa pela questão salarial, mas não só, né? Claro que ela passa, sobretudo, uma questão de ter uma carreira que valorize. Por que isso é importante? Você entra na educação, você sabe que ao investir ao longo da sua vida, você vai ter uma carreira profissional que lá no futuro, né, ao longo da vida, ela vai ter um correspondente do ponto de vista de reconhecimento social e do ponto de vista de reconhecimento financeiro. Diferentemente do Gustavo Walsh, que diz que nós temos obsessão econômica, os nossos salários são muito baixos. Se compararmos os salários dos profissionais da educação, sobretudo, destaque do magistério, em relação a profissionais que tenham a mesma qualificação, a mesma escolaridade, nível de escolaridade, os nossos salários são muito baixos. Porque também há um preconceito, há uma articulação dos governos com uma lógica social de desvalorização do trabalho feminino. Porque na educação básica nós somos praticamente 86% de mulheres. Tem a questão de gênero envolvida também na discussão. A questão de gênero envolvida na discussão. Então, uma política de valorização do trabalho feminino significa uma política de valorização do magistério. E é um preconceito com as profissionais da educação infantil. Então, em outros países, quem trabalha com a educação infantil tem uma valorização importante, porque considera que essa primeira etapa da vida deve ser uma etapa de maior investimento, de maiores cuidados. E no Brasil, não. Os governos têm tratado, não, você está com os pequenos, então você ganha menos.
Nós vivemos isso como professoras primárias, né? Antes tinha as professoras de primeira a quarta que também ganhavam menos que os professores de quinta e oitava ensino médio. Então isso perpetua. E isso é um descaso com a infância, porque se nós valorizamos a infância, nós precisamos valorizar quem trabalha com a infância. No caso da prefeitura, a educação infantil, a professora e o professor de educação infantil tem um salário menor do que o professor do ensino fundamental, que já tem um salário muito baixo, ou seja, é uma lógica de a referência de um salário baixo e agora para poder contratar o professor de educação infantil um salário mais baixo. Existe um projeto tramitando na Câmara, é uma pressão para poder melhorar, para poder unificar o piso e a carreira desses trabalhadores. E há alguma sinalização da prefeitura no sentido de realizar essa isonomia entre os salários da educação infantil com o salário da educação do ensino fundamental? A prefeitura ela criou, até 2003, houve uma luta grande, vamos precisar assim, houve uma luta grande do magistério no país inteiro, a partir da LDB 5692/71, de garantir isonomia entre os profissionais com a mesma escolaridade. Em Belo Horizonte, nós conseguimos isso em 1990. Então, o plano de carreira de 1996 coloca que é uma carreira única de professor municipal. Em 2003, a Prefeitura de Belo Horizonte, para fazer a política de ampliação de atendimento da educação infantil, ela optou por romper a carreira da educação. Mudou a nomenclatura da... Ela criou uma outra carreira, um cargo de educador infantil. Educador infantil. A partir das mobilizações do próprio segmento e do conjunto da categoria, nós conseguimos reduzir essa diferença salarial e colocar que, de fato, elas são professoras, então, professor municipal para educação infantil, mas ainda não conseguimos a unificação da carreira. A nossa reivindicação é o cumprimento da legislação federal, que diz que não pode haver discriminação entre docentes de acordo com o nível e modalidade de ensino no qual atua. A diferença salarial só pode se dar de acordo com a escolaridade. Então, nós queremos a unificação da carreira. Hoje, o piso inicial das carreiras de professor para educação infantil e professor municipal, ele é o mesmo, mas não tem unificação da carreira. Certo. O que significa que a progressão na carreira ela é diferente. Então, uma professora da educação infantil, mesmo com curso superior, ela não vai receber o mesmo salário de um professor municipal com curso superior, porque são carreiras distintas. E a prefeitura não tem... Esse é um dos motivos da nossa greve, é justamente a unificação da carreira da educação infantil. Ela não deu resposta a esse respeito, porque para nós é fundamental, quem está dentro da escola, ter a mesma valorização profissional. A outra coisa que tem a ver também com a nossa campanha salarial, que é a valorização dos profissionais que trabalham nas outras atividades. E aí a questão do caixa escolar. São os 10 mil que estão fora da contratação efetiva. Isso, são os terceirizados. Que eles também tenham a melhoria das suas condições de trabalho, porque a prefeitura, eles são contratados por cada escola, porque o caixa escolar é de cada escola, é uma instituição dentro de cada escola, e a prefeitura que faz todos os ordenamentos de como devem ser tratados, mas quem são os responsabilizados trabalhistas, né, junto à Justiça do Trabalho, são as direções de escola. Então, cria um processo de uma relação muito ruim dentro das escolas, de perseguição, de discriminação, e esse segmento é majoritariamente composto por mulheres, e mulheres na faixa de 40 anos de idade. E a outra questão que nós temos discutido, que tem a ver com a política de valorização do magistério, é o nosso direito, porque é direito e dever. A LDB diz que nós temos dever de planejar as nossas atividades, a lei do piso diz que nós temos o direito a 7 horas de planejamento. E a prefeitura não cumpre essas 7 horas de planejamento, ela estava obrigando a fazermos reposição, a substituirmos um profissional que estivesse em licença médica ou licença por algum motivo dentro da escola, no nosso horário de planejamento. Então, o sindicato conseguiu uma liminar, dizendo que não pode, é proibido substituir no horário de projeto, porque nós temos obrigação de planejar as nossas aulas, e que nós precisamos ter essas outras 2 horas. Então, nós temos 5 horas de planejamento hoje, e por lei nós temos direito às 2 horas. E a prefeitura não aponta nenhuma alternativa. Recentemente, ela disse que nós temos que apresentar uma lista de profissionais para fazer essa substituição.
porque nós havíamos afirmado que a prefeitura tem mais de 1.000 pessoas fora das salas de aula. Então, ela alega que ela precisa de ter 1.500, 1.600, 1.900 pessoas para garantir as 7 horas. E nós queremos que as pessoas que estão a serviço da Secretaria Municipal de Educação retornem para as escolas para que possamos ter as nossas 7 horas de planejamento. Então, não é falta de pessoal para garantir esse direito e, ao mesmo tempo, esse dever que nós temos. Muito bem. Piso, carreira, hora de planejamento e valorização dos professores. Constelação, obrigado. Nós estamos já no final do nosso programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E nós queremos contar com você outras vezes aqui para a gente poder discutir. O tempo é curto, mas educação é um tema que sempre mobiliza a sociedade, é um tema necessário na nossa sociedade atual. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo e até um próximo programa. A educação pública de qualidade é um dos principais objetivos da sociedade brasileira e dos governos na atualidade. A partir da descoberta do pré-sal, o presidente Lula e a presidente Dilma tomaram como decisão o incremento da educação e da saúde a partir dos royalties do petróleo. Em Belo Horizonte, nós apresentamos um projeto de lei que trata da educação. Propusemos que 75% dos royalties do petróleo sejam destinados à educação e principalmente à educação infantil, e o restante, os 25%, sejam destinados à saúde. Acreditamos que saúde e educação são duas questões importantes na cidade de Belo Horizonte. Portanto, a destinação desses recursos, da ordem de 28 milhões anual, seriam importantes não só para a construção de novas escolas, para a valorização dos trabalhadores em educação e saúde, mas principalmente para que mais de 100 mil crianças que hoje não têm acesso à educação infantil possam ter acesso a partir de 2015 e 2016. O nosso projeto tem esse objetivo de reparar uma importante questão de políticas públicas vinculadas à educação e construir uma nova perspectiva para a nossa infância e juventude, mas também para as famílias que moram na nossa cidade.